Olá, pessoal! Esta é uma aula de introdução aos comandos condicionais e nesta aula também vamos dar um exemplo de uso de alternativa simples e um pequeno exercício no final. Bom, um comando condicional é utilizado quando a execução de uma ação depende de uma inspeção ou teste de uma condição. Ou seja, para executar um determinado trecho de código, você precisa primeiro checar se uma determinada condição é verdadeira. Se ela for verdadeira, você pode executar esse trecho. Esses comandos podem ser desses três tipos aqui: alternativa simples, alternativa dupla e alternativa múltipla escolha. Como funciona a alternativa simples? Você vai testar se a condição é verdadeira, então você vai executar algo. E aí você chega ao fim do comando, ou seja, se essa condição for verdadeira, ele vai executar tudo que está aqui. Em C#, o se é o comando if, a condição a gente coloca aqui entre parênteses e os comandos nesta posição aqui. Note que a condição é uma expressão booleana, então ela precisa retornar verdadeiro ou falso, true ou false. E os comandos que você pode colocar entre esse abre e fecha chaves, tá? É um ou mais. Ou seja, você pode colocar quantos comandos você quiser aqui dentro, tá? O limite é a memória do seu computador. Então, você pode digitar aí à vontade. Lógico que não ficaria muito legal, né? Um if com muito código aqui dentro, talvez tenha alguma coisa errada. Mas vamos lá. Aqui você pode colocar o quê? Você pode colocar tudo que você aprendeu até esse momento. Até se você quiser declarar uma variável aqui dentro é permitido, tá? É permitido você fazer a leitura, é permitido fazer a impressão, é permitido inclusive utilizar um outro comando condicional. Ok? Só será executado esse bloco de comandos, tá? Se a avaliação dessa condição aqui resultar em verdadeiro. Se ela for verdadeira, esse bloco de comandos será executado. Então, nós temos aqui um programa de exemplo. Nós temos um int número, um inteiro. Vamos solicitar um número inteiro ao usuário e vamos ler esse número inteiro. Se esse número for divisível por 2, ou seja, se o resto da divisão dele por 2 for igual a 0, significa o quê? Que ele é par. Então, eu vou imprimir que o número é par. E no final eu imprimo o fim do programa. Esse programa só imprime se é par, senão ele não imprime nada. Okay? Ele vai imprimir se o número informado pelo usuário é par e somente isso. Tá? Então, começamos o nosso programa aqui, int número, vamos imprimir na tela, né? Solicitando aqui um número inteiro para o usuário. Então, fiz a leitura do número. Se número %2 igual a 0, ou seja, se o resto da divisão desse número informado, qual número que o usuário me informou nessa linha aqui? Ele me informou 8 e deu Enter, né? Então, esse meu inteiro aqui possui o valor 8. Então, se 8 %2 igual a 0, é verdadeiro, porque 8 é divisível por 2. Né? Então, isso daqui, toda essa expressão, vai resultar em true, verdadeiro. Resultou em true, o que ele faz? Ele entra dentro do if e aí vai imprimir que 8 é par. Vai sair do if e vai para o próximo comando, que é o fim do programa. Vou rodar novamente esse programa, vou solicitar novamente o número inteiro. Dessa vez o usuário forneceu o número 7 e deu Enter. O resto da divisão de 7 por 2 é igual a 0? Não é. Se não é, ele não vai entrar no if, né? Então aqui resulta em false, ele não entra, vai para o próximo comando, que é o fim do programa. Então, este é um exemplo de alternativa simples. E aí tem aqui um exercício.
Sugiro que você tire print dessa tela aqui primeiro, para que você se lembre da sintaxe do if, para que você possa tentar fazer o próximo exercício, ok? Então vamos lá. Faça um programa que leia a idade int, então a idade vai ser um inteiro, e o sexo char, você vai ler um caractere para sexo, de uma pessoa. Imprima a lista de documentos necessários para a matrícula da pessoa em uma instituição de ensino. Todos os alunos precisam apresentar o CPF, o documento de identidade e um comprovante de endereço. Para alunos do sexo masculino, com 18 anos ou mais, é necessário apresentar o certificado de reservista. Então vamos tentar entender o programa. Você vai fazer um programa que você vai ler duas informações, a idade e o sexo de uma pessoa, tá? E esse programa, o que ele faz? Ele imprime a lista de documentos necessários para a matrícula em uma instituição de ensino, né? E aqui embaixo só está sendo dito o seguinte: quais são esses documentos? CPF, documento de identidade, comprovante de endereço, é para todos. Só que para alunos do sexo masculino e com 18 anos ou mais, é necessário apresentar o certificado de reservista. Então você vai ter que checar se se o indivíduo é do sexo masculino e tem idade igual ou superior a 18 anos, você vai pedir o certificado de reservista para que ele possa se matricular nessa instituição de ensino, ok? Para o vídeo agora, tente fazer o exercício. Bom, vou criar um projeto aqui. Eu preciso ler a idade e o sexo de uma pessoa, então int idade char sexo console.write. Você pode escrever informe a idade da forma que você quiser, tá? Eu vou colocar assim, vou falar que a idade recebe então convert to int 32 de console.readline. E console.write sexo e aí você vai falar que sexo recebe convert.toChar de console.readline. E aí você pode começar a imprimir aqui os documentos, por exemplo, console.writeLine, CPF, console.writeLine, identidade. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar junto aqui, vou colocar um /n, barra invertida n, o que ele faz? Quebra a linha. Então, ele vai imprimir CPF, pula para a linha de baixo, imprime identidade, pula para a linha de baixo. Então, ó, CPF, documento de identidade e comprovante de endereço. Isso é para todos. Então, isso daqui não adianta, tem que imprimir para todos. Não preciso aqui que já é um console WriteLine, já vai quebrar ali. Só que para alunos do sexo masculino com 18 anos ou mais, é necessário apresentar o certificado de reservista. Então, o que a gente pode testar? Se o sexo for igual a masculino e idade for maior ou igual a 18, eu vou imprimir o certificado de reservista. Ok? Uma coisa que eu posso te falar a respeito do if, tá? Esse bloco de comandos aqui, a gente sempre abre chaves, por quê? Porque você pode colocar quantos comandos você quiser, você pode continuar colocando novos comandos aqui.
Quando você tem um único comando, é uma opção você retirar as chaves. Não é necessário você manter as chaves quando tem um único comando. Se tiver mais de um comando, você vai ter que manter as chaves. Na dúvida, mantenha as chaves lá, ok? Só que tem um problema nesse programa, né? Se a pessoa sem querer digitar um M minúsculo, por exemplo, não vai dar certo, né? Ela tem que bater de certinho um M maiúsculo. Se ela digitar minúsculo, M minúsculo não é igual a M maiúsculo. Então, uma forma de eu resolver isso daqui é eu tomar a seguinte decisão. Eu checo se o sexo é igual masculino ou sexo igual a M minúsculo. Ou seja, eu testo se o sexo é igual a M maiúsculo ou M minúsculo, entre parênteses, ou seja, qualquer um dos dois M's vai retornar verdadeiro, e se a idade é maior ou igual a 18. Se ambas as condições estiverem verdadeiras, eu vou pedir o certificado de reservista. Vou dar F5 aqui, ou clicar aqui para rodar. Idade 20, sexo masculino, imprimir o certificado de reservista. Idade 20, sexo feminino, não imprimiu. Idade 17, sexo masculino, também não imprimiu. Ok? Está em acordo com o enunciado. Só uma curiosidade. Por que o nome é toInt32, sendo que aqui, já que sexo é char, o nome é tochar? Agora, no caso do int, é toInt32, tá? Olha o que eu vou fazer aqui, Eu vou mudar o nome aqui, onde estava a int idade, e vou mudar para int32 idade. E onde estava char sexo, eu vou mudar para char maiúsculo. Viu que mudou a cor? Se eu rodar esse programa, ele vai funcionar do mesmo jeito. Ok? int32 é o verdadeiro nome do tipo de dado e char é o verdadeiro nome do tipo de dado. Só que C# dá um apelido para ele, que eu posso chamar de int ou de char minúsculo. Então, isso daqui é um apelido do C# para o tipo de dado int32 e esse daqui é um apelido do C# para o tipo de dado char. Esse int32 é uma struct. Eu não vou explicar struct tão cedo para vocês, né? Então, por enquanto, o que eu posso fazer é dar um F12 aqui em cima do int só para mostrar para vocês que o nome mesmo é int32, ok? Isso daqui eu estou olhando lá dentro do system.runtime, tá? Dentro de uma DLL lá do nosso .NET Framework. Ou melhor, no caso aqui, .NET Core, ok? Da mesma forma, se eu fizer o F12 aqui no char, você vai ver que o nome, na verdade, é char com C maiúsculo, ok? E ele com C minúsculo é o apelido que o C# dá. Por isso que o toInt32, porque na verdade o tipo aqui é int32 e não int somente. Ok? Por essa aula é apenas isto. Até a próxima aula.